Olá costureirinhas, sejam bem-vindas aqui ao meu canal. Eu sou a Sandra, da Anitta Catita, e hoje vamos costurar o projeto da box de janeiro 23. Para quem ainda não sabe que história é esta dos projetos da box, então é assim, a box é uma box mensal que todos os meses eu disponibilizo para vocês e que é uma perfeita surpresa. Vocês sabem que lá dentro vai ter uma seleção de tecidos, mas não sabem quais são esses tecidos. Junto com a box vai sempre a certeza que há uma sugestão, há uma aula aqui no YouTube para fazer e aqui dentro os moldes. Eu vou mostrar a caixa, janeiro. Vocês abrem, a primeira coisa que encontram é a folhinha com os moldes e a medida do projeto que vai ser a sugestão deste mesmo mês, e depois encontram a seleção de tecido escolhida para esta box. Neste mês a seleção de tecidos vai todinha para um projeto muito patusco que, além de decorar as nossas cozinhas, também tem um aspecto útil, que é nada mais, nada menos que esta patinha puxa-sacos. A patinha puxa-sacos é um projeto que eu também considero relativamente simples, eu acho que vocês vão fazer na maior das facilidades. Ela está toda realizada com tecidos da box, ou seja, as medidas e a maneira como eu vou explicar aqui é adequada a quem tem os pré-cortados. Claro que depois, se quiserem fazer com outros tecidos, as medidas podem ser as mesmas, mas os cortes podem ser menores, porque aqui vai ter que haver vários cortes, por exemplo, para fazer o folho, não temos este comprimento todo, mas eu mais tarde vou explicar, adiante vou explicar, mas de qualquer forma, aqui, como está, é feita para vocês poderem utilizar os tecidos desta ou de outra box. Como eu sempre digo, vocês podem utilizar as sugestões mensais em boxes passadas, depende do vosso gosto, daquilo que querem pôr na vossa casa. A patinha puxa-sacos é uma patinha que tem aqui uma bolsa, onde nós vamos encher de sacos e vai transformá-la assim numa patinha bem mais gorduchita. Tem uma argolinha para que vocês possam pendurar e eu acho que vai ficar um amor nas vossas cozinhas. Portanto, a primeira coisa agora a fazer é buscar os materiais e vamos costurar. Para esta primeira fase, nós vamos precisar da caneta fantasma para riscar os nossos moldes. A primeira coisa a fazer é transferir os moldes que estão aí na vossa caixinha, ou, esqueci há pouco de dizer, poderá ter um curso online, ou seja, vocês poderão comprar este projeto em curso online. A primeira coisa é essa mesmo, é transferir todos os moldes para uma cartolina. Eu sempre digo que é bem mais fácil de riscar numa cartolina do que numa folha de papel mais fininha. Portanto, transferir todos os moldes, escolher o material. Neste caso vamos trabalhar com pele de boneca e vamos tentar preparar na mesa tudo aquilo que tem de ir numa primeira fase para a máquina de costura, para ser mais fácil, para o trabalho fluir melhor. Costurar pele de boneca sempre com uma linha do tom da pele de boneca. Uma vez mais, a patinha é um boneco que vai ter enchimento, que vai exercer pressão, portanto convém que a linha seja da mesma cor, não se vai ver ali os pontinhos quando empurrarmos o enchimento. Primeira coisa a fazer, transferir o corpo da patinha para os dois tecidos de pele de boneca. A mesma coisa com as asas, as duas asas, transferir para aqui para a pele de boneca. Depois de pele de boneca estamos feitas, este projeto é só o que leva de pele de boneca. Precisamos de uma corzinha que vocês têm que escolher, porque não vai na caixinha, esta não vai na caixinha. Para o bico eu escolhi um laranjinha assim envelhecido, um ferrugem envelhecido, pode ser um amarelo velho, também fica bonito. Precisamos de dois tecidinhos, vocês têm aí as medidas para o bico, transferir o molde também.
A golinha, a gola que a nossa pata leva, já vai ser num dos tecidos da box. Neste caso eu coloquei a gola igual ao folho e igual à fitinha da cabeça. Vocês têm aqui a gola, vão costurá-la e a indicação do molde é que costurem tudo, deixando uma destas pontinhas abertas. Esta é fechada, vocês fazem a costura toda, completa, aqui o U também costurado e aqui fica aberto, é onde fica aberto para virar a gola. Também pode estar prontinha para ir à máquina. E por fim, temos também nesta primeira fase a fitinha da cabeça, porque vocês podem já costurá-la. Temos a fitinha, vocês têm as medidas, direito com direito, e vocês vão costurar na altura. Aqui nas pontinhas era preferível que vocês dessem aqui assim, para não ficar direito, dar assim uma ligeira curva, fazer assim um ligeiro arredondado nas pontinhas da fita. É só costurar com a caneta fantasma, vocês mesmas desenham assim um arredondado que venha da costura aqui onde o tecido dobra e façam este efeito, porque fica mais bonito depois quando se dá o lacinho na cabeça. Façam isso de um lado e do outro deixem a fitinha aberta aqui no meio. Assim 5 cm chega para depois poder virar para o direito a fita. Portanto, aqui arredondam, costuram, param, voltam aqui a começar a costura, terminam cá em baixo e arredondam também nesta pontinha. E esta é a primeira fase. Eu vou para a máquina e volto já com isto tudo costurado. Voltamos da máquina já com as costurinhas todas feitas. Agora é preciso aqui a nossa amiga tesoura do zigue-zague. É sempre uma mais-valia para quem gosta de fazer bonecos. Sempre que há um redondinho tem que haver um picotado para que os redondos, ao serem voltados para o lado direito, fiquem mais perfeitinhos. A tesoura do zigue-zague faz isso tudo de uma vez. Portanto, agora eu vou recortar com uma margem de segurança de meio centímetro, mais ou menos, todo em redor dos moldes que vocês acabaram de costurar. Ou seja, costuraram a patinha, o corpo, costuraram as duas asas, costuraram também o bico e a fita do cabelo. A gola também já está costurada, agora só nos falta mesmo fazer o folho, o vestido e assim umas coisitas mais, mas é bem mais rápido. Vamos preparar o enchimento. Por favor, escolham um bom enchimento, não utilizem um enchimento que faça muitas bolinhas para os nossos bonequinhos não ficarem com celulite. Já bastamos nós, não é? Não queremos celulite nos bonequinhos. Pronto, a minha patinha está recortada, vamos virá-la para o direito, é por esta abertura que depois vamos encher a pata. Aqui nas asas nós vamos precisar de fazer, elas foram todas costuradas, portanto agora eu quero que vocês virem uma para a outra, estão a ver, elas são diferentes, os dedinhos aqui são mais curtos, este é mais comprido, virem os dedos compridos um para o outro, assim, e vamos fazer um pequenino corte para poder virar cada uma das asas, assim, um pequenino corte. Agora com o descosedor a apanhar um só tecido, vai ser por aqui que vocês vão virar a asa para o direito e ela assim fica com a parte de cima do ombro totalmente costurada e perfeitinha. A abertura é num só tecido, vão fazer nesta e nesta, virar para o direito também. A golinha, a mesma coisa, vocês costuraram, recortaram com esta tesoura, é muito importante, a gola tem muitos redondinhos e é pequenina, portanto vocês têm mesmo, se não tiverem a tesoura do zigue-zague, então que deem uns pequeninos picotes com a tesoura comum nos redondinhos aqui da gola, porque senão fica feia quando se vira, e vocês vão virá-la para o direito e passar a ferro. A mesma coisa vão fazer com o bico,
já o recortei, vamos virá-lo para o direito, vamos passar a ferro, o bico também vai ser cheio. A gola não é cheia, mas o bico vai ser cheio. Está pronto. Aqui a fitinha, como eu vos tinha dito, eu julgo que vocês na câmara conseguem ver, esta risquinha arredondada que eu fiz, este tecido em excesso convém tirar de um lado e de outro. Ela vai ter a abertura aqui no meio, é por aqui que vocês vão virar também para o direito e passar a ferro. Agora, o que eu vou fazer, e para este vídeo ficar assim bem mais rápido, é encher o que tem que ser cheio. O corpo, as asas, o bico, mais nada. Isto é para levar assim um bom enchimento, mas eu mostro já como é que a minha ficou. Voltei já com a minha patinha cheia. No caso aqui da pata, tanto a cabeça como aqui esta parte do corpo convém estar muito bem cheia. Tem que estar mesmo durinha a cabeça. Tenham em atenção quando estão a colocar o enchimento que isto é um tecido e os tecidos deformam. Poderá ficar com uma bochechinha maior, outra mais pequenina. Depende de onde vão acomodar o enchimento. Portanto, vocês vão colocando o enchimento e vão fazendo assim, vão moldando com as mãos por fora, de forma a ficar a cara da patinha assim uniforme e toda igual, tanto deste lado como deste lado, porque é natural que isso aconteça, é mesmo assim, mas com jeitinho e acomodando bem o enchimento, ela vai ficar perfeitinha. Vou fechar aqui, pode ser à máquina ou à mão, é indiferente, e temos esta parte já prontinha. As asas viramos para o direito e fechamos também aqui com um pontinho, não tem que ser o ponto invisível, não se vai ver mais, vai ficar virado para dentro, portanto não se preocupem, fechem a abertura. No caso do enchimento da asa, não é assim tão forte, não ponham umas asas tão duras assim, é o suficiente para estar todos aqui estas partes todas cheias, mas assim agradáveis ao toque, ficam assim molinhas, não é preciso estar duras. Pronto, esta parte e esta está cheia. O bico também é cheio, mas poderemos fazer o bico de duas formas. Poderemos, enquanto ele está sem enchimento, já voltado para o direito, dar aqui um pespontinho todo em redor, como se fizesse mesmo aquele pontinho que os patos têm nos bicos. Podemos dar aqui um pespontinho todo em redor, com uma linha da cor do bico, para ficar assim um bocadinho mais plano, mais não com tanto tão gorducho, com tanto volume, mais plano. Podem fazê-lo assim, eu não sei se a câmera consegue apanhar ou não, mas eu acho que sim, este tem, mas no final, quando eu estiver a pintar a bonequinha, eu vou mostrar a diferença. Ou então, não fazem este pespontinho à volta e enchem o bico, não muito duro, viram esta sobra de tecido para dentro e reservam, porque fica prontinho depois a costurar. Aí sim, com um pontinho invisível na cara da patinha. Pode ser das duas maneiras, ou com pesponto ou sem pesponto, fica das duas formas bonito. A golinha já está virada para o direito e devidamente passada a ferro. Aqui o excedente da abertura voltei um pouquinho para dentro. Não é necessário costurar, porque depois quando ela cruza, ela vai ter um botãozinho ou um pontinho que vai unir as duas partes e então não vai precisar ser fechada esta abertura. A fita da cabeça da patinha pode ser também feita de duas maneiras, ou sem arame ou com arame. Se quiserem colocar com arame de forma a que depois os lacinhos aqui da cabeça fiquem mais armados para cima, eu aconselho a utilizar um arame, daquele arame da bijuteria, que é um arame bem flexível. Vocês pela abertura vão conseguir colocar aqui dentro, fecham a abertura com um pouquinho de cola de tecido, não precisam estar a costurar e fica aramado. Mas também é perfeitamente válido não colocar arame, porque fica bonito na mesma. Esta eu vou fazer sem arame e depois esta tem arame e eu mostro no final como é que fica as duas, mas quase que vocês não notam a diferença. Estas partes é para reservar, porque agora vamos precisar de ir para
os vestidos e o folhinho. No caso da box, vocês estão limitadas a uma medida de tecido, que é os tecidos que vão todos os meses. Portanto, há aqui uns cortes que têm que ser feitos. Claro que se vocês vão fazer com um outro tecido, só têm que seguir as medidas que estão aí na vossa folha de molde. Não precisam de todos estes cortes. No caso da box, vão precisar mesmo. Portanto, para fazer o folho, está aí escrito, vão ter que seguir essa medida. Vão precisar de 3 faixas para fazer o folho, que vão uni-las entre si, direito com direito, vão costurar e depois aqui uma outra, direito com direito, e vão costurar de forma a ter uma faixa inteira para o folho. Este folho eu não fiz bainha, não vou fazer bainha no folho, eu vou fazer um ponto zigue-zague aqui, um ponto de escoleio pequenininho aqui na beirinha, porque é uma pata assim patusca, campestre, não está assim nada muito definido, com rendinhas, com bainhas, nem nada disso. Mas se quiserem fazer uma bainha, também podem fazer. Aqui fiz um ponto de choleio bem miudinho e eu aqui franzi também sem bainha, só diretamente no tecido, depois das faixas unidas, eu franzi de forma a ter a medida do vestido em folho. Esta parte também já está. Depois, para o vestido, a mesma coisa. Vocês não vão ter na caixa a medida que vão necessitar para o vestido. Para ter essa medida, vocês vão ter que cortar as 2 faixas e uni-las entre si. Ou seja, este vestido tem 2 costuras laterais, em vez de uma só atrás, como habitualmente os vestidos têm. Mas também não é problema. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão unir direito com direito e vão fechar de um lado só, de forma a ficar com uma faixa de tecido. Costuram daqui para aqui e vão ficar com a faixa aqui do vestido. A mesma coisa vão fazer para a bolsa que está nos sacos. Também precisam de 2 tecidos, vão uni-los entre si, direito com direito, costurar na altura, de forma a ficar com uma faixa inteira. É isso que eu vou fazer, vou unir isto tudo e volto já para fazermos aqui esta parte. Folho feito, folho aplicado. Para quem não sabe, aplicar o folho é muito simples. Depois de terem o folho devidamente franzido, vocês têm que colocar o direito do folho com o direito do vestido e passar uma costurinha assim com o pé de máquina. Depois aqui vocês podem fazer um ponto zigue-zague para não ficar com tantas linhas e não se desfiar tanto aqui esta parte. Já a seguir vão passar a ferro, tem que passar aqui o folhinho a ferro para ficar assim bem direitinho e vão fechar o vestido na altura. Tenham em atenção de fazer coincidir aqui as costuras do folho, para não ficar uma mais alta, uma mais baixinha. É bonito ficar aqui tudo certinho, portanto, façam primeiro esta união aqui, alfinetem e só depois é que fecham o vestido na altura. A seguir, vão ter que o franzir, porque ele é apertadinho aqui na pata com um pontinho franzido. Para franzir, vocês vão dobrar uma bainha com cerca de 1 cm, todo em redor aqui do vestido e fazer um ponto franzido. Utilizem uma linha resistente, porque já sabem que os franzidos quando partem temos que fazer tudo novo. Portanto, antes que isso aconteça, linha resistente. Para o saco, aqui para o saco que ele vai levar agarrado ao corpo, vocês têm que fechar ambos os tecidos, ou seja, já formei um tubo, já está tubular, está fechado, certo? E aqui vocês vão ter que fazer, aqui, dobrar no topo, se tiver posição, tenham em atenção à posição das florinhas, no topo, que é a parte que vai ficar agarrada ao corpo da pata, vocês fazem uma bainha para dentro, uma pequena bainha para dentro e fazem um ponto também franzido, porque vai ser agarrado ao corpo. Puxamos e ele é agarrado ao corpo, portanto, todo em redor com uma linha resistente, no topo um ponto franzido.
E na parte de baixo, que é a parte que leva o elástico, nós precisamos de fazer uma bainha dupla. Primeiro dobram cerca de meio centímetro e depois a segunda bainha de forma a que se tenha uma bainha com cerca de 1 centímetro. É uma bainha dupla que vai ser costurada aqui nesta extremidade. Porquê? Porque eu preciso que o elástico entre e rode todo este tubo. Para fazer a bainha, para entrar o elástico, vocês vão ter que iniciar a costura e depois, quando dão a voltinha, não fecham a costura, deixam uma pequenina abertura para que depois consiga colocar o elástico. Bainha dupla com cerca de 1 centímetro. Vou para a máquina. Fizemos a bainha dupla de forma a passar o elástico na base da bolsa que a patinha tem agarrado ao corpo. Vocês agora podem passar o elástico, puxam de forma a não ficar totalmente fechadinho, porque nós queremos, vou aqui despir, desculpa, vais ter que ficar tapada. Nós queremos assim que tenha uma abertura razoável, para não ser difícil puxar os sacos. Portanto, vocês vão colocar o elástico, vão puxar, depois podem dar um nozinho no elástico, podem dar um nozinho ou podem ir à máquina de costura e unir as duas pontinhas depois de puxar e ter a abertura que vocês acham que serve para vocês. Utilizem um passador de elásticos ou um alfinete de dama, neste processo resolve perfeitamente. Em cima temos o ponto franzido que nós vamos colocar aqui no corpo da nossa patinha e ele vai ser seguro aqui ao corpo. Vocês puxam o franzido, mas depois, como vocês vão exercer pressão sempre que tirarem um saco, o franzido torna-se frágil. Portanto, além do ponto franzido, vão agarrar com alguns pontos aqui esta bolsinha ao corpo da patinha. Portanto, vão dando, puxam o franzido, rematam o franzido e depois costuram em redor para que fique resistente e forte e que fique, como ele está sujeito a puxarmos com os sacos, para ficar aqui bem seguro na patinha. Depois disto feito, está o franzido do vestido, vamos vestir a patinha e depois vamos passar para aquela parte que vocês algumas não gostam, que é as pinturas, o bico, que é o pontinho invisível, aquelas coisinhas que demoram um pouquinho mais e requerem um bocadinho mais de paciência, mas que é tão boa na costura criativa. Vou vestir a minha patinha. Já está aqui o porta-sacos devidamente preso no corpo da nossa patinha, está aqui todo franzido e depois costurado. Fechei a abertura, uni os elásticos e costurei-os. Está o porta-sacos feito. Agora, vamos colocar os bracitos, as asas, na nossa patinha. Para as asas, vocês vão precisar de uma agulha de boneca, aquelas agulhas compridas, de uma linha resistente, de 2 botões de madeira. E a primeira parte a ser feita é... Atenção que a asa tem posição, mas é fácil porque vocês deram os cortes certinhos. Portanto, na linha da costura do vestido, na linha da costura lateral, a cerca de 1 centímetro, 1 centímetro e meio do franzido, nós vamos colocar a primeira asa. Para fazê-lo, eu vou colocar as asinhas com os botões, ou seja, ela vai de um lado ao outro 2 vezes no corpo. Faço primeiro aqui um ponto de maneira a fixar a linha, ela entra e eu aplico já um botão. Está aqui o botão. Vou à costura e vou fazê-la passar de um lado ao outro, tentando que saia deste lado mais ou menos à mesma altura e também na direção da costura, da outra costura lateral do vestido. Ela está um bocadinho mais alta, aqui. Vamos puxar
Deste lado vamos fazer agora o inverso. Entra, botão, volta para dentro e vai fazer o mesmo caminho. Agora, é uma perícia tentar fazer com que saia no furinho do botão do outro lado, mas com um bocadinho de paciência vocês conseguem. Já aqui está. Tentativa e erro. Às vezes demora um pouquinho mais. Vão fazer este processo 2 vezes. Não é uma boneca, esta patinha não vai ficar na mão das crianças, vai ficar pendurada provavelmente aí na vossa cozinha, portanto não vão mexer muitas vezes estes braços, não vale a pena fazer este circuito vai e vem muitas vezes, portanto 2 vezes é suficiente, rematam e as asas estão colocadas. Vou tentar aqui acertar novamente. Picar, que estas agulhas são uma arma, meninas. Já está. Pronto, eu agora vou rematar já. Rematem na parte interna da asa. E esta parte está feita. O bico, vocês vão ter que costurar o bico com o pontinho invisível. Demora um pouquinho mais. É a parte chatinha deste projeto, porque o bico é pequenino e então pode parecer difícil, mas não é. Vocês tentem posicioná-lo com uns alfinetes assim, de forma a que ele fique no meio aqui da cara da patinha. Tentem posicioná-lo, não fica nem muito em baixo, nem muito em cima. Façam testes da maneira como vocês mais gostarem. Coloquem 2 alfinetes para ser mais fácil e agora vão dando uns pontinhos em redor. Realmente é a parte chatinha aqui deste projeto, mas também o bico é tão pequenino que vai ser rápido de fazer e vocês vão fazê-lo com certeza e não vai ser por isso que vão deixar de fazer patinhas. Aqui marcar os olhos, marquem com a caneta fantasma, não risquem muito, porque há canetas fantasma que depois de serem apagadas com o calor, mesmo assim nota-se uma manchinha branca, portanto façam pequeninos pontinhos, porque às vezes não se acerta sempre na direção que se quer os olhos, está bem? Não façam grandes bolas logo como se fossem olhos com a caneta fantasma, não. Façam só pequeninos pontinhos para ter a certeza que gostam e que é assim que vai ficar bonito os olhinhos. Antes de irmos pintar, temos aqui uma golinha que eu vou pedir aqui à minha colega que apanhe, porque ela caiu aqui no chão. Precisamos de um botãozinho de madeira. Obrigada. Temos aqui a golinha que vocês vão aplicar na frente da patinha e depois com um pequenino botão de madeira vocês vão unir as 2 pontinhas e costurar. Eu aqui, para não ocupar mais tempo, não vou costurar o botãozinho, mas é fácil, vocês não vão ter dificuldade nesta parte. Cruzam a gola e colocam um botãozinho de madeira. Aqui o lacinho, como eu vos estava a dizer, este eu coloquei arame, ou seja, ele é aramado, ele consegue-se aqui pôr assim as pontinhas mais para o alto, mais deitadinhas, consegue-se manobrar aqui estas pontinhas do lenço. Este que nós estamos a fazer é sem arame e dá de igual forma. Eu vou virá-lo para mim porque eu não consigo virar para a câmera e ao mesmo tempo fazer isto, mas é achar mais ou menos o meio do lenço, vem acima e dá um nozinho. Se quiserem segurar com um pontinho de linha para que não saia mais, vocês podem segurar com pontinhos e assim já sabem que o lencinho não vai sair mais daqui. Podem dar 1 ou 2 nozinhos. Vou colocar aqui só um alfinete para segurar. Estão a ver? Este não vai ficar, ele vai cair, como não tem o arame, não vai ficar tão armado, mas fica bonito na mesma. Eu vou dar 2 nozinhos para vocês verem como fica.
igualzinhos. Pronto, ficam assim. Igualmente bonito. Agora vamos pintar a nossa patita. Para pintar preciso de blush ou aquela tinta definitiva para pintar as bochechinhas. Já sabem que se for blush vão ter que retificar de vez em quando, vão à cozinha e maquilham a patinha. Também merece ficar linda. Portanto, vamos primeiro fazer umas bochechinhas assim bem coradinhas aqui nela. É redondo. Assim, simples. E agora eu vou fazer uma pausa porque eu vou pedir à câmera que venha aqui, portanto, vou fazer aqui uma pausazinha e volto já para pintar os olhos, só mesmo focado aqui na pata. Para os olhos, está pré-marcado com a caneta fantasma. Vou utilizar o tamanho 5 do meu pinta-bolas, molhar na tinta de tecido e encostar só assim. Não é preciso mais, não façam força, não façam nada, é só encostar, uma leve pressão e fica um olhinho logo redondinho. Depois, com o secador, acabam por tirar o excesso de tinta que pode ter ficado da caneta fantasma e que se possa ver. Agora, vai ter que secar muito bem para depois, com a tinta branca, darem um pontinho de luz. Podem também, como eu fiz neste, podem também fazer umas sobrancelhazinhas aqui na patinha, que também fica fofa, ou umas pestanas. E aí é assim, cada uma de vocês vai dar o seu cunho e é assim que fica bonito, tá bem? Agora, muito cuidado, deixar secar antes de se fazer qualquer outra coisa. Ainda não dei o pontinho de luz aqui na patita porque ainda está meio molhado e tem mesmo só quando os olhinhos estiverem secos é que vocês dão o pontinho de luz e fazem aquelas gracinhas tipo pestanas e sobrancelhas. Para terminar aqui a nossa pata, falta a argolinha que vai ter que ser costurada aqui na cabeça atrás. Eu vou pô-la aqui que eu tenho medo que aconteça algum desastre e vai ficar assim. É assim que ela vai ser pendurada nas vossas cozinhas. E pronto, está terminado este projeto. Eu acho que ele é simples, que vocês vão fazer, sim senhora. Dobrem os saquinhos em triângulo e coloquem-nos dentro aqui da bolsa, que assim leva muito mais sacos. E eu acho que é um projeto super fofinho, que vai decorar a cozinha, vai dar um ar da sua graça lá pendurado na parede e que vocês vão fazer muitos. Não se esqueçam de subscrever aqui o canal, de colocar um like aqui neste vídeo, porque senão o YouTube não entrega o conteúdo e eu, se não entregar o conteúdo, não posso fazer mais conteúdo e eu quero fazer. Portanto, não se esqueçam de fazer isso e se gostam destas propostas, subscrevam na loja a box mensal, porque com a box mensal vocês vão ganhar sempre, todos os meses, um projeto e uma aula aqui. Beijinhos!